Após breve intervalo, estamos retomando a nossa 28ª sessão ordinária virtual de 18 de maio de 2021. Dando seguimento, anuncio o processo de recurso 15236-2018, aí 2018-11-868. Recorrente, Seju e Vicunha, distribuidor de produtos têxteis limitada. Recorrido ambos. Relator, doutora Aneline Magalhães. Está presente para fazer sustentação oral, doutor José Erinaldo Dantas e equipe. E representando a PGE, o doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, doutora Aneline. Bom dia a todos, novamente. Presidente, como já esperávamos, né, no início da sessão de hoje, esse segundo processo ele vai ter muita similaridade com o processo anterior, se distinguindo em 2 pontos. Então, eu vou pedir licença para tratar desses 2 pontos, porque o restante, tanto informações complementares, como a discussão, trata-se também do mesmo programa, do FDI. A única alteração aqui é que a cobrança, no caso do ICMS importação, tá? E a decisão do julgamento de primeira instância e a manifestação do parecer mudam também a essa diferenciação do primeiro processo, certo? A questão da nulidade, a perícia, o erro na metodologia, são todas questões tratadas aqui e que são iguais ao primeiro processo de relatoria do conselheiro Henrique, ok? No julgamento singular, ele se difere do processo anterior, ele afasta as nulidades, o pedido de perícia, mas ele se distingue aqui porque, com relação à aplicação da alíquota de 17% pelo autuante, o julgador singular aqui fez a ressalva da necessidade de aplicação da resolução do Senado, número 3 de 2012, com uma alíquota de 4%, né? E aqui faz a ressalva. A alíquota do ICMS será de 4%. O disposto neste artigo aplica-se aos bens e mercadorias importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro, não tenham sido submetidos ao processo de industrialização. Esse aqui é o diferencial desse relato. No recurso, a empresa repisa os argumentos do processo já relatado, e até ressaltando que não há que se falar nessa diferença de alíquota, porque ele entende aqui pela improcedência, né? O parecer, qual é a diferença que o parecer divergiu do julgamento singular? Ele entendeu que, como a empresa comprou, importou e vendeu, houve algum processo de industrialização. Ele fez a seguinte ressalva. Isso significa, repisou aqui a resolução 13 e disse, isso significa que a alíquota de 4% da resolução do Senado é aplicável a todas as operações interestaduais a partir de 1º de janeiro de 2013, com bens e mercadorias importadas que não tenham sido submetidos a processo de industrialização. Acontece que, no produto importado, que não tenha sido... Acontece que, como a recorrente tem como atividade o comércio atacadista de tecidos e adquiriu o produto importado acabado, abre aspas, passou por um processo de industrialização para ser comercializado, não há como aplicar a alíquota de 4%, devendo a acusação prosperar em sua totalidade. Essa é a diferenciação trazida nos autos, da questão da alíquota do julgamento singular e do parecer. As demais questões, presidente, são todas aproveitáveis da discussão do processo anterior. Aqui a gente vai tratar de novo sobre o programa, vai tratar de novo sobre o diferimento, e diferentemente aqui do ICMS importação. Tá? É um breve relato, mas a gente já esperava que assim o fosse. Né? Eu fico à disposição para quaisquer dúvidas e considerações. Obrigado, doutora Aneline. Com a palavra, o doutor Biratã Ferreira de Andrade. Renovando aqui meu cumprimento a todos, senhor presidente, e até começando aqui pelo final, que eu estou vendo essa questão aqui
e da própria interpretação dessa resolução do Senado, é porque realmente assim, são duas matérias, dois processos, eles exigem assim, um aprofundamento na legislação, como fez o doutor Henrique, né? E, às vezes, a análise superficial ela pode dar ensejo realmente a interpretações, às vezes, não condizentes com o correto, né? Eu, por exemplo, estou vendo essa questão aqui da alíquota, por exemplo, do eu parecer. Eu vou começar aqui e depois eu volto lá para o início, né? A questão do alíquota do Senado Federal. Diz o seguinte: a alíquota do imposto sobre... Porque, inclusive, a empresa argumenta que, inclusive, foi recolhido 4%, salvo engano. Então, se a considerar que a exigência se limitaria aos 4%, o auto em tese seria improcedente, porque isso aí já estaria recolhido, né? Então, é o seguinte: o Senado Federal resolve, artigo 1º, a alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação, nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior, será de 4%. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se aos bens e mercadorias importados do exterior que, após, aí acho que é um aspecto aqui que é bom destacar, que após o seu desembaraço aduaneiro, não tenham sido submetidos a processo de industrialização. Porque, salvo engano, o parecer, ele parte do pressuposto que essa mercadoria importada, ela não estaria sujeita à alíquota de 4%, tendo em vista que foi um produto industrializado. Mas aqui o inciso 1 dá a entender que essa submissão ao processo de industrialização seria após o desembaraço aduaneiro, ou seja, você adquire a mercadoria e, após esse desembaraço, é que você submeteria a um processo de industrialização, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu me ative agora, assim, eu tinha lido o parecer, tinha feito o estudo do parecer ontem à noite e não tinha detectado esse aspecto aqui, tá? Então, por isso que eu estou logo ressaltando, assim, até para a gente discutir aqui, debater esse aspecto aqui da importação, tá? E aí tem outros aspectos aqui, e aí a grande questão, novamente, que, assim, são citados, e aí acho que talvez a grande celeuma é justamente pelo seguinte: você tem dispositivos do nosso decreto, na nossa lei de ICMS, que eles tratam da questão do diferimento, da isenção, só que a grande dificuldade, às vezes, é você conciliar justamente com os termos de acordo com a legislação específica em relação a esses beneficiários do FDI, a situações específicas, né? Porque, assim, toda a linha de raciocínio aqui, a nosso ver, é construída em cima da nossa legislação estadual de uma forma geral. Então, assim, até nesse ponto, eu gostaria novamente, assim, talvez o doutor Henrique, embora não seja ele o relator, eu acredito até que ele talvez tenha analisado, até por conta digamos assim, da convergência em muitos aspectos do primeiro processo, talvez ele tenha analisado esse aspecto da legislação. E, assim, até para a gente não concluir nada agora, até antes da manifestação, até mesmo o doutor Leif também, que tem uma experiência no setor têxtil, né? Acho que ele passou, não sei se foi supervisor, ou, não sei, eu sei que alguma coisa do setor, alguma coisa importante ele era lá, né, no setor têxtil. Então, assim, também ouvi-lo em relação a esses aspectos específicos. E, assim, presidente, eu não queria nem concluir nenhuma manifestação agora, até para não incorrer naquela mesma situação do primeiro processo, tá? Porque eu acho que tem muitos aspectos aí que acho que precisam ser esclarecidos. Porque se a gente for fazer a leitura do parecer, ele é muito extenso, o parecer da assessoria ele é extenso, ele é repetitivo, mas muitas vezes ele não vai no cerne da questão, ele acaba fazendo remissão à legislação estadual, ao decreto, à lei, e aí fala de uma forma geral do Instituto de Diferimento, mas é bom a gente se ater realmente à situação específica. Assim, eu até pensei
Ontem, quando eu estava, principalmente nisso aqui da importação, até pensei em pedir vistas caso não fosse feito os devidos esclarecimentos de sessões. Eu, quando fiz esse parecer aqui, me surgiram algumas dúvidas, até cogitei da possibilidade de pedir visto, mas eu creio que talvez com o debate algumas questões venham a ser esclarecidas e talvez nem seja necessário esse pedido de visto, senhor presidente. Então, assim, era o que eu tinha colocado nesse momento. Obrigado, doutor Ubiratã. Passa para o doutor Rinaldo. Após os debates, retoma a palavra para o senhor. Doutor Rinaldo, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Renovar os cumprimentos a todas e todos. Esse auto é praticamente idêntico ao auto anterior, bem observado pela conselheira Aneline. A diferença é que no auto anterior a gente tratava do ICMS e ST na importação, e esse auto trata do ICMS importação. E aí eu repito o que eu falei bem, não existe essa espécie tributária ICMS importação. O que existe é ICMS. E o PCDM firmado para com a empresa, esse imposto que seria devido na importação, ele passa a ser devido na saída. Então, quando você faz a apuração da saída, né, você entra sem qualquer crédito, porque você não pagou na entrada. Então, qualquer valor devido na entrada, ele está embutido na saída, até porque na saída existe o acréscimo da margem de lucro e dos custos operacionais da empresa. Então, até no julgamento de primeira instância, ela até parece que iria dizer que o seguinte, como a empresa pagou o ICMS na saída, o da entrada está embutido na saída porque foi objeto do diferimento. Mas ele acaba se confundindo e reduzindo a alíquota de 17 para 4. Não, já foi pago. Como bem observou, inclusive o conselheiro Henrique, quando analisou, a empresa pagou o imposto nos termos do incentivo fiscal que foi dado pelo Estado. Incentivo fiscal que é dado por vários estados, a fórmula é muito simples. Você não paga, você importa pelo meu estado, você não vai pagar ICMS da importação. Agora você tem que se comprometer e não afetar o mercado interno. Se você vender no mercado interno, você vai pagar igual aos demais contribuintes. Mas o que você vender para outros estados, você vai ter esse incentivo fiscal. O agente fiscal, ele bem observou o conselheiro Henrique, conselheiro isso no último julgamento, ele confunde, ele traz dispositivos do FDI. Porque no caso do FDI, eu tenho a obrigação de importar matéria-prima e transformar a matéria-prima no produto final, para poder gerar aqui os empregos no Estado. Se eu saio vendendo mercadoria que eu importei, aí eu tenho uma penalidade. Né? Qual é a penalidade? Aquele ICMS que foi diferido na importação, eu tenho que pagar ele de imediato. Não é o caso. Eu tenho a obrigação de importar e vender a mercadoria. Então, a mim não pode ser atribuído qualquer penalidade. Ao contrário. Se eu importo e vendo a mercadoria para outro estado, eu tenho que ser premiado, porque eu estou cumprindo o acordo junto com o estado do Ceará, que permite que a gente traga recursos. Mais uma vez, esse é um incentivo hoje oferecido por quase todos os estados. O estado do Ceará representa menos de 1% das vendas da Vicunha, e ela não tem esse custo logístico de vir de São Paulo até aqui, porque a rota dos navios, primeiro é Porto de Santos, tem mais os demais portos, e ainda tem um custo rodoviário. Então, em função disso, estados como o Ceará, como a Paraíba, como o Rio Grande do Norte, a Bahia, entre tantos, oferecem esse tipo de benefício tributário para as empresas, e é fundamental que as empresas tenham segurança jurídica. Né? Qualquer interpretação diversa dessa, de um incentivo, que, na minha opinião, ele é tão simples, ele é diferente do FDI, porque o FDI ele funcionava como um financiamento, como bem observou o conselheiro Henrique Gereissati ontem, né? E você tinha um ICMS pago, era meio que uma maquiagem para dizer que não era incentivo fiscal. Esse não, esse é aquele incentivo fiscal bem simples. Você não vai pagar ICMS da importação e você vai se comprometer a vender isso para outros estados. E sobre a venda você tem um benefício. Então, nesse sentido, eu peço que as senhoras e os senhores
possam repetir o mesmo julgamento do processo passado, decretando a improcedência da ação fiscal. E, senhor presidente, apenas para fins de ata, é só registrar que a gente mantém os pedidos de nulidade que foram tratados, da incompetência e do erro da metodologia. Eu sei da posição já afirmada por essa Câmara, mas apenas para fins de ata. No mais, me coloquei à disposição das senhoras e dos senhores, o contador da empresa, deixa eu só ver aqui, o Pedro Galdino se encontra presente por qualquer tipo de dúvida, se for necessário, ele pode estar prestando esclarecimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rinaldo. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Quem deseja falar? Doutor Henrique Gereissati, com a palavra. Presidente, só reforçando aqui até o entendimento da sessão, do julgamento anterior, né? A diferença desse processo para o outro, como bem colocou a doutora Aneline, o doutor Biratã, o doutor Rinaldo, é que agora o agente autuante aqui está cobrando o ICMS próprio da importação, não é a parcela da ST, né? Então, dentro daquele raciocínio que foi colocado, né, o PCDM consiste em você incentivar as operações de importação pelo porto do Estado do Ceará, pelo PECEM principalmente. Então, a empresa tem um benefício para importar com diferimento, e essa carga tributária que aconteceria no momento da importação, ela é postergada, ela é diferida para o momento subsequente, que seria a saída. Se a saída for interna, ele aplica carga alíquota cheia, pagando todos os impostos sem benefício algum. Se a saída for interestadual, ele aplica a alíquota devida, né? E tem o benefício do PCDM, ou seja, ele não vai pagar o ICMS na totalidade, ele usufrui desse benefício. Então, o cerne da questão do benefício é exatamente esse, ele tem uma vantagem competitiva para movimentar o nosso porto, para gerar renda aqui para o Estado do Ceará, mas ele tem uma vantagem nessa tributação, né? Que aí ele realmente não paga a carga toda, mas é exatamente o foco do incentivo, é trazer e incentivar como forma até de competir com os outros estados. A resolução do Senado, a resolução 13 de 2012, na realidade foi um dos primeiros passos até para acabar com a guerra fiscal, né? Todos os estados já estavam nessa política de incentivos, né? Basicamente, os estados se viam como se fossem postos de passagem, né? A empresa basicamente só transitava por ali e ali transferia um crédito superior para os outros estados de destino, né? Então, o que fez a resolução do Senado? Disse o seguinte: se você importar a mercadoria e não passar por um processo de industrialização, né? Que aí ele coloca que o conteúdo nacional tem que ser superior a 60%, né? Ou seja, se você revender uma mercadoria, mesmo até que você faça um processo de industrialização, mas que seja inferior a esse percentual, em vez de você aplicar a alíquota interestadual, que seria, no nosso caso, da saída do Nordeste 12, ou se fosse a operação do Sul de 7, você vai aplicar a alíquota de 4, exatamente para poder desestimular essa guerra fiscal entre os estados, né? O estado iria transferir, em vez de 12, agora só 4. A empresa não ia ter um benefício, ia ser reduzido, né? Porque em vez dela arcar com débito de ICMS de 12 e ter um benefício em cima de uma base maior, a base agora foi reduzida para 4%. Isso só para explicar, na realidade, como é que funciona essa sistemática. Mas o raciocínio é o mesmo do processo anterior, e entendo eu que se tiver se a Câmara decidir de forma diferente, a gente estaria, na realidade, descumprindo o próprio termo de acordo, né, que foi celebrado entre o Estado e a empresa, né, e desconsiderando o decreto da legislação, né, do PCDM, o 29183, né. Então, assim, a diferença, mais uma vez ressaltando aqui, se trata da parcela dessa importação, não da SP. E aqui a gente precisa utilizar o decreto do texto, né? Que isso seria aplicado também para outros produtos, não só o texto, mas qualquer outro produto que você importar por aqui, você tem esse diferimento e na saída você vai ser tributado de acordo com a carga da saída, que no caso aí, nessa data em diante, a partir de 2012, passou a ser 4%, que é o que foi efetivamente aplicado pela empresa e que a gente pode constatar aqui pela própria consulta no conta que a empresa
empresa efetivamente saiu, se debitou dos 4% e utilizou o benefício. Seriam essas considerações, senhor presidente, que coloca maiores esclarecimentos. Obrigado, doutor Henrique. Então, a conclusão que seria improcedente também? Isso, presidente. No meu entender, sim. Onde foi que o fiscal cometeu o erro? Só para eu entender melhor aqui, doutor Henrique. Presidente, ele entendeu que o diferimento foi encerrado no momento que ele deu a saída para o outro estado com 4%. Então, ele voltou de novo para tributar, só que ele cobrou agora, em vez dos 3% da ST, ele está cobrando os 17% integral da importação. Ah, certo. Bem. Se estivesse jogando fora todo o benefício fiscal da empresa. A questão de fundo aí, presidente, é o conflito que poderia ter nesse dispositivo do diferimento do 24569 com o dispositivo da cláusula lá do termo de acordo. Que dá o diferimento, tá entendendo essa? E aí ele está aplicando, o fiscal entende que deveria prevalecer a regra lá do 24569 e não a regra do decreto PCDM. A questão é essa. Quis parecer que o diferimento, caso seria uma suspensão, né, e depois, terminada aquela fase, incidiria novamente sobre a importação, né? Na realidade, presidente, o entendimento dele foi que no momento que ele deu saída com 4%, ele entendeu que o diferimento foi encerrado, que ele teria que pagar a carga lá da importação, do momento da importação, que seria o 17%, né? E aí ele faz analogia àquele artigo artigo 13 da industrialização, né, que encerra o diferimento quando eu ver a mercadoria, mas nesse caso é um incentivo puramente comercial, que foi montado exatamente para dar esse direito ao contribuinte, de importar, com diferimento se pagar no momento da importação, e tributar o produto na ocasião da saída, né, aplicando a alíquota devida à época. Foi esse o entendimento que o Estado quis dar quando celebrou esse termo de acordo e o decreto do PCDM, né? Nós temos alguns autos de infração nesse sentido, em vários setores, não só no texto, não. Conflito tem que estar no termo de acordo com estar no decreto. É por isso que eu disse, eu acho que lá no termo de acordo era para ter uma cláusulazinha dizendo que não se aplica aquele entendimento exposto lá no artigo tal, do diferimento. Acabava o problema. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Biratã, o senhor quer se manifestar? Ou que mais debate? Não, só mais um aspecto que eu acho importante, essa questão dos 4%, que até o doutor Henrique falou da questão dos 60%, né? Porque, salvo engano, segundo eu pude entender, que caso a industrialização seja 60% da mercadoria, se considera como industrialização, e aí seria exigido complemento, é isso, doutor Henrique? Não, doutor Biratã, é assim, essa regra dos 4% é exatamente para evitar essa guerra fiscal, né? Esse benefício tributário por passagem de portos, né? Então, o que ele diz? Se o produto que for vendido tiver mais de 60% de conteúdo nacional, ele inclusive fala isso, né? 60% de conteúdo nacional. Sim. Aí, o que ele faz? Ele aplica a alíquota interestadual normal, cheia, que seria a alíquota de 12%. Né? Se o produto for eminentemente importado, aí ele trata somente com a alíquota de 4%. É para eu não transferir esse crédito maior, entendeu? Sei, entendi. Isso foi para acabar com a vantagem lá de Vitória. Obrigado, Henrique. Doutor Biratã, mais debates ou o senhor já... Não, presidente, estou satisfeito aí com as explicações. Porque justamente a grande questão aí, que, a meu ver, é tanto o julgador como o parecerista, e aí isso não é nenhuma crítica, até porque, como eu disse, são questões, são filigramas, são situações que realmente merecem um aprofundamento muito grande, mas assim, é porque você tem situações específicas que precisam ser analisadas, e quando a gente está acostumado a trabalhar na lei, no decreto, né, no regulamento e tal, e você tem aquela visão geral, mas aí você tem que ter o cuidado até que ponto você vai ou não aplicar aquela lei geral, aquele regulamento geral para o ICMS como todo, em situações específicas. E aí gera aquelas dúvidas, né, e o parecer, na verdade, ele não enveredou, não por descuido, mas muitas vezes justamente por essa prática de você estar acostumado a trabalhar diariamente com a lei e o decreto.
Então, essa foi a dificuldade, inclusive, quando eu li, porque, na verdade, não adentrava alguns aspectos da defesa quando ela pedia a aplicação de regras específicas, né? E o parecer ele não chegava a abordar exatamente e entrar nesse cerne. Mas aí, com os esclarecimentos, aí foi até que, assim, não faço qualquer dúvida, assim, caso não haja os esclarecimentos em sessão, eu vou ter que pedir vista até para estudar melhor a matéria. Mas, assim, com os esclarecimentos que foram dados desde o primeiro processo, né? Então, acho que as questões ficam elucidadas, senhor presidente. Então, conclusivamente, a PGE... a gente modifica também, para ir no mesmo entendimento de improcedência. Né? Obrigado, Grata. Doutor Irinaldo, tendo em vista a PGE se manifestou, doutor Irinaldo quer fazer a complementação? Mas o doutor Leilson queria fazer uma observação, presidente, antes. Sim, doutor Leilson. Não, é só para colocar o seguinte, é que, na verdade, esses conflitos que estão dando entre o que está no termo de acordo e o decreto, passa pela redação do termo de acordo. É a crítica que eu faço há muito tempo nesta casa, é que no termo de acordo lá do CEDIN, deve vir de forma clara e explícita, ou que não encerra o diferimento, ou que aquele valor que foi diferido se subsume ao valor da saída, e isso não está posto de forma clara, isso está posto de forma genérica. E não é só no setor têxtil, são vários setores que nós temos. E o que é que acontece? Gera essa discussão, essa interpretação. E nós vimos aqui várias interpretações do julgador, do parecerista, do auditor fiscal, por isso que eu não considero a interpretação do auditor fiscal, ela esdrúxula de forma alguma, ela é possível, tanto que é corroborada aí por julgadores, por pareceristas. Por causa de quê? Porque nos termos de acordo, a redação não está perfeitamente clara. Se faz um termo de acordo, uma redação sem levar em consideração outros aspectos que estão incluídos na legislação. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Irinaldo, para finalizar aqui, alguma observação? Não, senhor presidente, só para reforçar, que o conselheiro Henrique, o conselheiro Leilson, pudesse montar um curso mesmo, né? Não uma única palestra, um curso mesmo, de uma semana. Se precisar da plataforma de online, ser a plataforma da Escola Superior de Advocacia, para todos os servidores da Cefaz, especialmente do contencioso, e até para advogados, para que a gente possa conhecer mais um pouco sobre essas peculiaridades dos incentivos fiscais do nosso Estado. Realmente é um assunto que quem não trabalha com isso acaba se atrapalhando e se confundindo. Você pega, o fiscal teve um entendimento, a julgadora teve outro entendimento e a parecerista outro, 3 entendimentos diferentes, e os 3 equivocados. E tudo, na minha opinião, por desconhecer nuances de como é que funciona esse programa. Então, fica aqui um pedido, um apelo ao querido Henrique, querido Leilson, para possam fazer um curso mesmo, um curso robusto de uma semana, né, para que as pessoas possam se aprimorar. A gente deixa até salvo online, Henrique, para quem precisar já está sempre se pegando e usando como consulta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Irinaldo. Vou levar para a presidência, que a OAB colocou à disposição lá toda a ferramenta da FESAC lá. Eu me lembro que eu dei um parecer, acho que foi para a terceira Câmara, era uma situação idêntica aí, CMS exportação e tudo mais e tal. E aí, para você ver como a questão, doutor Irinaldo, ela é complexa. No meu parecer, eu dei 3 fundamentos pela improcedência da autuação, a atuação da mesma forma. Só que era para outra Câmara que eu estava dando. Dei 3 fundamentos para improcedência. E dei um fundamento pela extinção. E no final, eu entendi que o caso se aplicaria à extinção, que é precedente às improcedências. Mas eu dei 3 fundamentos para improcedência. Você imagina como o negócio, por causa essa quantidade de legislações que aparentemente se chocam, é complicado. E justamente com base foi de importação. O que eu dei foi com relação a ICMS importação de diferimento aí. Bom, então, senhor, vou colocar em votação. Começar a colher o voto pela relatora. Doutora Neline, como vota? Presidente, só para fechar aqui, já estou pensando na resolução, né? Pensando que vou ganhar. Essa questão do pagamento dos 4% foi tratado como o procurador falou, e o parecerista ressaltou de que a empresa foi intimada várias vezes e não apresentou.
né, comprovante desses pagamentos. Mas aí o conselheiro Henrique que ressaltou que em análise no conta corrente a gente consegue confirmar essa informação. Só para não ficar Aneline, vazio. você consegue, não precisa nem consultar o conta corrente. Se você consultar os arquivos do fiscal, você vai ver a relação das notas fiscais de saída, e lá tem o destaque de 4% nas operações interestaduais e 17% nas operações internas. O próprio arquivo no processo do auto, você tem como fundamentar isso. Ok, era só isso. Considerando todas as discussões, presidente, inclusive, da aula do processo anterior, né, eu voto pela improcedência da acusação fiscal. Doutor Henrique, como vota? Presidente, acompanha o voto da relatora. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com a relatora. Ixi, eu pulei foi aqui. Era para ser doutor Marcos. Vai dar certo, presidente. Fala com a relatora. E doutora Lourdes. Com a relatora, presidente. Pronto. Então, aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, né, doutor Erinaldo, que é da exata. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, dá provimento e reforma de decisão de parcial procedência da autuação e declara a improcedência do lançamento conforme manifestação oral do representante da douta PGE. Esta decisão para este processo. Gostaria de agradecer a presença do doutor Rinaldo, doutora Laís, doutor Renato, doutor Pedro, doutora Suzana, a esta sessão. Teremos mais processos em pauta. Os senhores querendo poderão permanecer conosco nesta manhã. Presidente, pedindo licença, agradecendo todas as senhoras e os senhores. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Obrigado, boa tarde. Muito bom dia. Obrigado, até mais. Senhores, dando continuidade à nossa pauta, anuncio o processo de recurso 15514-2017, aí 2017-14537. Recorrente João Glailson Lobo de Holanda, ME, recorrido Seju. Relatora doutora Maria Elineide Silva e Souza. Não há pedido de sustentação oral. Em primeira instância, foi julgado procedente e a assessoria tem um encaminhamento de improcedência da autuação. A palavra à relatora, doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. O processo, ele trata da acusação de falta de recolhimento do ICMS-ST, devido por ocasião das aquisições interestaduais de mercadoria, conforme listagem dos débitos do sistema Citran. Na realidade, é uma nota fiscal. O agente do fisco indica como infringência o artigo 74 do decreto 24569/97 e a penalidade prevista no artigo 123.1d da lei 2670/96, alterada pela 13.418. O agente do fisco não apresenta informação complementar, mas tem uma consulta ao sistema corporativo do Citran e COPAF. O contribuinte apresenta defesa, inicialmente argumenta que não realizou as operações relativas à aquisição de mercadoria estadual sem o recolhimento do ICMS-ST referente ao mês de maio de 2017, que solicitou à empresa emitente da nota fiscal número 715.909, objeto da autuação, a da Indústria e Comércio de Importação e Exportação, uma explicação, e que teve como resposta que houve um erro e que tinha sido regularizado esse erro com a emissão, primeiro, do conhecimento de frete, 129,59, do dia 14/7, da transportadora Express, TCM Limitada, retornando a mercadoria para Três Lagoas, Minas Gerais. Inclusive, a própria defesa anexa uma consulta do sistema Citran, da nota 715909, com passagem no posto fiscal de Penaforte, de retorno, no dia 17/7/2017, que o fato foi relatado ao agente do fisco, mas a nota fiscal de entrada não tinha sido apresentada, então ele terminou lavrando o auto.
mas que, por ocasião da defesa, a empresa apresenta a nota fiscal de entrada da emitente, né? Que foi no dia 8/8/2017. O julgador monocrático decide pela procedência do lançamento, com fundamento nos artigos 176A e 176A, considerando que, no caso de devolução de mercadorias, é simples, só poderia ocorrer a comprovação por meio de duas opções: nota fiscal de devolução de mercadoria emitida pela empresa destinatária da mercadoria ou recusa no recebimento da mercadoria pela mesma, devidamente declarada e assinada no DANF, em seu verso, informando o motivo pelo qual não foi entregue, com a identificação e assinatura do destinatário ou transportador, e que não foi apresentado nada disso, razão da procedência. Intimada a decisão de primeira instância, o contribuinte apresenta seu recurso ordinário e ratifica as mesmas razões apresentadas na defesa. O processo é encaminhado à célula de assessoria tributária, que emite o parecer número 137, encontra-se aí as folhas 43 e 45, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe provimento e reformar a decisão condenatória de primeira instância, julgando improcedente o lançamento sob os seguintes fundamentos: que a nota fiscal 154/83, folhas 22, natureza da operação de devolução de mercadoria de entrada da empresa da Comércio, Importação e Exportação Limitada, faz referência à nota fiscal número 715909 e descreve as mesmas mercadorias. Que o conhecimento de transporte número 12959, também as folhas 19, registra o transporte de mercadoria da autuada até o remetente original da nota. Que o próprio sistema da Cefaz Citran, Ceará, folhas 21, registra a saída da nota fiscal 719009, e que entende, abre aspas, que mesmo estando caracterizada a ocorrência do fato gerador do ICMS-ST por entrada interestadual, entende que o mesmo deve ser desconstituído em razão de estar caracterizado que as mercadorias retornaram ao remetente. É este o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Leide. Com a palavra, doutor Biratã. Presidente, você bem objetivo aqui, aproveitando também a objetividade do parecerista, que o doutor Michel, aí, que está no papel aqui de consultor aqui na emissão desse parecer, onde os fatos, a meu ver, são esclarecidos, né? Porque a recorrente alega contra a atuação fiscal que não solicitou a mercadoria, foi enviada e que a mesma acabou retornando para a remetente. E aí, o parecer entende que assiste razão à empresa autuada quando ele destaca os seguintes fatos, tá? A nota fiscal eletrônica 15.483, que conta das folhas 22, com a natureza da operação de devolução de mercadoria de entrada na empresa da Comércio, Exportação e Exportação Limitada, faz referência em suas informações complementares a este último documento e descreve as mesmas mercadorias. Então, assim, são as mesmas mercadorias que estão lá na entrada, que constam lá da devolução. O conhecimento de transporte 12.959, constando das folhas 19, que registra o transporte de mercadorias da autuada até o remetente original, né, ou seja, da autuada até a origem, né, refere-se à nota fiscal eletrônica 715909, conforme chave de nota fiscal eletrônica descrita em seu campo documentos originários. E o mais importante, que é destacado aqui como mais importante, é que o próprio sistema Citran, folhas 21, registra a saída da nota fiscal eletrônica 71.909 do Estado do Ceará em 17/7/2017, ou seja, a saída retornando lá para a origem, né? A saída do Estado do Ceará retornando da origem. Então, isso um mês antes da lavratura do auto de infração. Então, a conclusão é que, por esses fatos,
considerando que as mercadorias, ficou demonstrado que as mercadorias, de fato, retornaram ao remetente original, e aí a gente entende que assiste razão à empresa, e por isso é que opina-se pelo provimento do recurso ordinário, e julgando-se, então, pela improcedência. São essas considerações, senhor presidente. Obrigado, Tupiratã. Senhores, o processo está em discussão. Sem discussão? Não, senhor presidente, só para, assim mesmo, ratificar, porque eu acho que a coisa mais contundente aí nesse processo, além da nota fiscal de entrada, é a própria passagem, né, do sistema Citran de devolução da nota, onde constata a devolução da nota fiscal, né, que passou 2 vezes no Citran e a consulta está nos autos. Então, só ratificar mesmo a sugestão do parecer da Procuradoria e do doutor Michel, né, que é o parecerista. Obrigado, doutora Elineide. Senhores, então vou colocar em votação, que parece simples, né? E realmente parecer, e a PGE foi bastante clara, elucidativa, né? Como vota a relatora? Pela improcedência da acusação nos termos do parecer e da manifestação do doutor Biratã. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutora Aneline? Com a relatora, presidente. Doutor Marcos? Com a relatora, presidente. Doutora Lourdes? Com a relatora, presidente. Doutor Henrique? Com a relatora, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, dá provimento e reforma a decisão exarada em primeira instância para declarar a improcedência da autuação, nos termos do parecer da consultoria adotado pelo representante da douta PGE. Esta é a decisão para este processo. Desta vez, fiz a sequência correta, não saltei ninguém. Vamos anunciar agora o último processo do dia. Ainda bem que uma sessão foi até, apenas 2 processos, foi até rápida, né? Não foi tão pesada quanto a de ontem. Processo de recurso 1.2480/2018, aí 2018-03569. Recorrente, Glax, Max, Indústria, Comércio e Serviço de Vida Limitada, recorrido Seju. Relatora, doutora Maria de Lourdes de Andrade. Com quem está a palavra? Obrigada, presidente. Renovando os cumprimentos a todos. Trata-se a autuação de inexistência de livro fiscal. Foi apontada relativa ao livro controle de produção de estoque de produção, perdão. Apontada infringência ao artigo 260, inciso 5, parágrafo 3º do decreto 24.569/97, com imposição da penalidade prescrita no artigo 123, 5, a linha A, da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258 de 2017. Nós temos um demonstrativo de crédito tributário no valor de R$ 2.216,50, relativa a essa infração, detectada no período de janeiro a dezembro de 2016. No anexo, outras informações ao auto de infração, as folhas 6, destaca a autoridade fiscal que o contribuinte, em resposta ao termo de início de fiscalização, declarou que não possui o livro Controle de Produção e de Estoque. Constam no processo os documentos mandado de ação fiscal, termo de início de fiscalização, anexo, procuração, cópia de identidade, termo de intimação, anexo IUAR, a resposta do contribuinte, termo de conclusão de fiscalização, cadastro de contribuinte, sócios e administrador junto à Cefaz e o relatório circunstanciado de ação fiscal. Regularmente cientificado da autuação fiscal, o contribuinte vem aos autos, apresenta impugnação em 26 de abril, de forma tempestiva. Os argumentos de defesa, por livre e espontânea vontade e sem imposição ou procedimento de fiscalização, recolheu o valor devido a título de ICMS. Assim, não deveria sofrer a aplicação de multa em virtude de mera obrigação acessória, em observância ao artigo 138 do CTN, não tendo causado prejuízo algum ao erário público.
Arguindo o princípio do informalismo procedimental, requer a juntada posterior de novos documentos fiscais contábeis para comprovar suas alegações. Afirma haver mácula aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se mantida a multa, devendo esta ser de 10% calculado sobre o valor principal, se devido for. Ao final, pede que seja declarada a improcedência do auto de infração, tornando sem efeito nulo, e bem como repisa o pedido de juntada de novos documentos em 30 dias, a fim de comprovar suas alegações de forma inequívoca. O processo seguiu para julgamento em primeira instância, cujos argumentos, de forma em síntese, são os seguintes. Argumentos de defesa insubsistentes, uma vez que não apresentou nenhum dado, documento ou livro fiscal que indicasse equívocos quando da realização da verificação feita pelo fisco, inviabilizando até uma solicitação de perícia. A alegação de multa no patamar de 10% sobre o valor principal não faz sentido, pois se trata de descumprimento de obrigação acessória, dado esse constante das informações complementares ao auto de infração, as folhas 3 até folhas 8. O contribuinte afirmou em sua resposta ao termo de intimação, de folhas 15 a 18, que não possuía o livro. Controle da produção e do estoque. A legislação tributária do Ceará prevê sua obrigatoriedade no artigo 265 do Decreto 24.569/97 e o Ato Cotec 09/2008. A infração à legislação tributária estadual está plenamente caracterizada nos autos. Então, a autoridade julgadora de primeira instância finaliza decidindo pela procedência da ação fiscal, ratificando a penalidade combinada no auto de infração de 600 ofício por livro. Intimado do julgamento pela procedência da ação fiscal em primeira instância administrativa, a empresa, em 27 de abril de 2020, tempestivamente interpôs recurso ordinário ao julgamento 1550/2019, por meio do qual repisa os argumentos trazidos em sua impugnação. Porém, quanto à multa, argue pelo reenquadramento da penalidade para a prevista no artigo 123, inciso 5, a linha B. Em 23 de setembro de 2020, o processo foi encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emitiu o parecer 363/2020, que repousa as folhas 61 a 64, por meio do qual explicita ponto a ponto seu convencimento, fundamentando na legislação, manifestando-se ao final pelo conhecimento do recurso ordinário, para sugerir que lhe seja negado provimento de tal modo a que se mantenha a decisão de primeira instância de procedência da ação fiscal. É o relatório, presidente. Obrigado, doutora Lourdes. Com a palavra, o doutor Biratã Ferreira de Andrade. Presidente, esse é mais um processo que nos cabe aqui ser bem objetivos, ou seja, autuação, inexistência de livro fiscal e contábil. Qual? Livro de registro de controle de produção de estoque. Por sinal, assim, até uma curiosidade minha, porque eu não vi até hoje nenhuma... Geralmente, quando se exige da empresa esse livro de controle de produção de estoque, dificilmente ele não é apresentado. Acho que as empresas mesmo tendem, acho que elas não gostam muito de apresentar esse livro, não sei se daí seja outras autuações, mas assim, até hoje eu observo que é uma dificuldade muito grande de apresentação desse livro. Mas assim, fechado parênteses, o fato é que a gente verifica que o relato do auto de infração diz que a empresa declara não existir, aí já na defesa ela vem com uma argumentação um pouco contrária ao que está lançado no auto, dizendo que do deslocamento para outro setor contábil e que queria uma espontaneidade, mas, assim, a meu ver, foi toda uma argumentação falha, porque, assim, se realmente esse livro existisse, a qualquer momento, aí pede oportunidade para juntar documentos, quando, na verdade, bastaria ela vir juntar na impugnação a existência desse livro, né? O fato é que esse livro aqui, ele não foi colacionado aos autos. Então, basicamente, a acusação é que esse livro inexiste, ou foi extraviado, o fato é que ele inexiste e a empresa não trouxe. E também não caberia a mesma oportunidade para produzir esse livro após a ação fiscal. Ou ela tinha,
antes, e aí juntaria o comprovante desse livro, da existência, ou não teria como convalidar a confecção de um livro desse posteriormente, né? Até porque um livro desse de controle de produção de estoque, acho que não é algo que você possa fazer da noite para o dia. Enfim, então, assim, outro aspecto aí é um reenquadramento de penalidade, que, ao meu ver, não cabe, como muito bem destacou aqui o parecer, tendo em vista que a penalidade, o reenquadramento que ele pede aqui para a multa de 60 UFIs, ao invés das 600, né? Ou seja, de 600 passaria para 60. Mas por que não é possível? Porque, no caso das 60 UFIs, a infração é quando se trata de atraso de escrituração, que não é o caso aqui. Aqui é inexistência de livros fiscais ou contábeis. Então, por esse motivo, não teria como acatar aqui o pedido de reenquadramento. São as considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Biratã. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Alguém deseja falar? Doutora Lúcia, com a palavra. Presidente, houve algum problema com a internet? Eu vejo que vários dos conselheiros, a gente não os vê. Não, estão retornando, ok. Aqui, aparentemente, normal. Não, aqui está tudo normal. Tá. Deve ter sido aí na sua conexão. Quando a gente tem problema com a conexão, a gente não enxerga. Ok, certo. Então, foi aqui comigo. Mas, enfim, apenas ressaltando que nessas alegações, no momento do recurso, ele alega que o livro estaria com a contabilidade e como ressaltou a PGE, foi solicitado prazo para apresentação de novos documentos e em nenhum momento essa documentação foi apresentada. Então, ressalto que, a despeito da prorrogação, né, da escrituração digital, a desobrigação, não estava desobrigado o contribuinte de ter o livro em seu estabelecimento e de escriturá-lo, né? E a autuação, de fato, não é por atraso na escrituração, e sim pela falta do próprio livro, ok? Era só isso que eu gostaria de destacar. Obrigado, doutora Lúcia. Senhores, o processo está em discussão. Os senhores necessitam algum esclarecimento adicional? Todos estão aptos a votar? Eu vou colocar em votação. Doutora Lúcia, como vota no seu processo? Presidente, eu conheço do recurso ordinário, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, em consonância, inclusive, não só com o parecer da assessoria processual tributária, mas com parecer ratificado aqui pela PGE. Doutor Henrique? Presidente, acompanha o relator. O Leilson? Não é doutora Elineide, não? Doutora Elineide, que eu vi o senhor aqui, é o primeiro que apareceu aqui, doutora Elineide. Com a relatora. Doutor Leilson? A relatora. Doutora Aneline? Com a relatora, presidente. Doutor Marcos? Com a relatora, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega provimento e confirma a decisão condenatória exarada pela instância dos termos do parecer da assessoria adotado pelo representante da doutora PGE. Esta decisão para este processo. Senhores, percorremos toda a nossa ata do dia, a sessão de hoje está encerrada. Assuntos gerais, a Silvana tem uma indagação a fazer aqui aos senhores. Só